contra o ex-governador Ricardo Coutinho e mais 34 pessoas que, segundo o Ministério Público da Paraíba, formariam uma organização criminosa que desviou recursos da saúde e da educação aqui no estado da Paraíba. Sobre esse assunto, eu conversei agora há pouco pela manhã com o coordenador do GAECO, o promotor Otávio Paulo Neto. Ele comentou essa decisão da Justiça Paraibana de encaminhar esse caso para a Justiça Eleitoral, inclusive um encaminhamento que vem depois de decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido, Erli, que em casos como esse, de investigação de uma corrupção que pode ter benefício político com recursos utilizados em campanha, os casos deveriam ser julgados pela Justiça Eleitoral. O que é que o doutor Otávio Paulo Neto falou sobre esse caso? Que os esforços vão continuar nesse trabalho que é chamado de Operação Calvário, que os entendimentos do Supremo têm ocasionado uma inevitável insegurança jurídica. Estamos diante de um dos maiores casos de corrupção sistêmica do país. Logo, reduzir isso a um crime eleitoral é desconsiderar a legislação, o contexto e a lógica. Foi isso que disse o coordenador do GAECO. Trazendo outro assunto aqui, ontem a gente trouxe, inclusive ao vivo, o andamento da apreciação das contas do ex-governador Ricardo Coutinho. Foi reprovada por unanimidade ontem, durante a tarde. A sessão começou no fim da manhã e ainda teve no decorrer da tarde a continuidade, não é, desse processo. E aí a gente vai acompanhar agora o relator dessas contas, o conselheiro Oscar Mamede, durante a sessão. Abro parênteses no meu voto para reconhecer os grandes feitos que a gestão em comento realizou em nosso estado. No entanto, apreciamos neste instante a prestação de contas apresentada referente ao exercício de 2018, como já relatado e já comentado, com a constatação de falhas e inconsistências capazes de macular as contas que ora se examinam. E ante o exposto, voto no sentido de que esta egrégia Corte de Contas emita e remeta à augusta Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba parecer prévio contrário à aprovação das contas do excelentíssimo senhor governador do Estado da Paraíba, senhor Ricardo Vieira Coutinho, referentes ao exercício financeiro de 2018. Um fato inédito foi a participação do ex-governador durante essa apreciação das contas. Ele mesmo fez a defesa, falou por aproximadamente 30 minutos. A gente separou um trechinho. Esse gestor começou ano 2019 sendo alvo de uma perseguição implacável por parte de alguns órgãos de persecução penal do Estado e Federal, articulado com a mídia submissa e a outros setores, incluindo a própria política. Numa sanha perseguidora nunca vista, inclusive com estratagemas para criar situações embaraçosas, do ora defendente com o próprio Tribunal de Contas. Apenas armações sem sustentação legal para constranger o tribunal em momentos futuros, penso eu, de análise de contas. O que querem, na realidade, é tentar mentirada política, não com debates, ideias e votos, como a democracia nos ensina, mas com as mais variadas artimanhas e armações. Me refiro a esse processo desde 2019. Os que, porventura, tenham quaisquer responsabilidades em atos ilegais, que respondam por seus atos, mas que tenham direito de defesa, conforme preconiza o Estado de Direito, sem que a justiça seja politizada ou o devido processo legal seja mediatizado para condenar por antecipação. O ex-governador segue esse discurso que é vítima de uma grande perseguição, né? E essas 3 contas reprovadas agora estão nas mãos da Assembleia Legislativa da Paraíba, Erli. Vamos aguardar que quando a Assembleia voltar em fevereiro, o que é que eles vão decidir, né? Se vão abonar, se vão decidir pelo que o Tribunal de Contas decidiu já ou se vão mudar o itinerário da história, né? Exatamente. Votação secreta, inclusive. E o ex-governador se defendeu dizendo que está sendo perseguido. Está sendo perseguido? Perseguição? Estou sendo perseguido? O que é a perseguição? Estou sendo perseguido. E ele está sendo perseguido, ele disse que está sendo perseguido. Deixa eu falar para você aqui agora, aqui, ó.